Olá, cursistas! Tudo bem? Hoje vamos fazer uma análise dos recursos educacionais acessíveis e discutir sobre as tecnologias assistivas para deficiências motoras, auditivas e visuais. Inicialmente, devemos entender que a tecnologia permite que a educação de qualidade seja oferecida em qualquer região do país, superando barreiras sociais e geográficas, que permite também que todos os alunos tenham acesso a materiais e recursos educacionais de qualidade e que professores e alunos busquem e produzam materiais educacionais de acordo com suas realidades. O uso de tecnologias assistivas também é essencial para a inclusão educacional de crianças que necessitam de educação especial nas redes públicas de ensino. Sendo assim, nos fazemos a seguinte pergunta: o que é necessário considerar sobre a tecnologia assistiva na escola? O acesso à internet coloca facilmente à nossa vista uma série de alternativas de recursos que prometem auxiliar as pessoas com deficiência no desempenho de ações pretendidas. Muitas vezes, temos a tendência de direcionar a nossa busca por grupos de recursos, para grupos de pessoas com uma determinada deficiência, como, por exemplo, recursos para cegos, recursos para surdos, recursos para pessoas com deficiências físicas, recursos para pessoas com deficiências intelectuais e recursos para autistas. Esse ponto de vista não considera que as pessoas com deficiência são diferentes entre si, que vivem em contextos diferentes e que enfrentam problemas únicos de participação e desempenho de tarefa nos lugares onde vivem. E como evitar erros na indicação de um recurso de tecnologia assistiva? O referencial existente nos mostra a grande probabilidade de abandono ou subutilização da tecnologia assistiva quando alguns aspectos não são valorizados no momento da avaliação. Como exemplo, selecionar uma tecnologia assistiva considerando-se somente o tipo de deficiência, ou selecionar a tecnologia assistiva sem ter a definição clara do problema enfrentado pelo usuário e de qual é a sua escala de prioridade. Também não envolver o usuário na definição do problema e em todas as etapas do processo levará à seleção da tecnologia assistiva errada. É um erro ao definir a tecnologia assistiva sem apontar para o usuário as repercussões que a introdução deste recurso provocará na sua vida. Todos os envolvidos deverão estar cientes dos benefícios possíveis, mas também das novas exigências e necessidades de envolvimento ativo do usuário, e também da participação de seus familiares, de seus professores e das demais pessoas com quem convive. A tecnologia assistiva aponta para a solução de problemas, mas, ao mesmo tempo, exige envolvimento, empenho e até mudança de rotina, sendo necessário iniciar o processo tendo como ponto de partida uma lista de recursos concedidos pelo poder público e, a partir dela, buscar uma necessidade do usuário que se encaixe a um destes benefícios. É importante não considerar a necessidade real do usuário como ponto de partida e então proceder à busca na alternativa em tecnologia assistiva mais adequada, independente de lista de concessões. Necessário avaliar adequadamente as habilidades e dificuldades do usuário, indicar recursos superestimando ou subestimando habilidades e dificuldades. É de forma incorreta não considerar as características do ambiente onde essa tecnologia será utilizada, de não compreender bem os objetivos da tarefa para a qual se pretende qualificar o desempenho do aluno e da falta ou do pouco conhecimento dos profissionais sobre o potencial, a aplicação e a utilização específica de alguns dos recursos de tecnologia assistiva disponibilizados no serviço em que atuam. Definido o recurso de tecnologia assistiva a ser adquirido e implantado, poderá ser necessária uma etapa de aprendizado do aluno e terá por objetivo o desenvolvimento de uma competência pessoal em operar e utilizar o recurso de tecnologia assistiva escolhido, podendo tirar dele o máximo de proveito. Os recursos de tecnologia assistiva são organizados ou classificados de acordo com objetivos funcionais a que se destinam. Várias classificações de tecnologia assistiva foram desenvolvidas para finalidades distintas e citamos a ISO 9999/2002 como uma importante classificação internacional de recursos aplicada em vários países.
No Sistema Nacional de Classificação dos Recursos e Serviços de Tecnologia Assistiva dos Estados Unidos, diferencia-se da ISO ao apresentar, além da descrição ordenada dos recursos, o conceito e a descrição de serviços de tecnologia assistiva. A classificação é apresentada de forma adaptada no documento, que foi elaborada por um grupo de pesquisadores de vários países da União Europeia e é considerado por eles como sendo a mais apropriada para a formação dos usuários finais de tecnologia assistiva, bem como para a formação de recursos humanos nesta área. Ao apresentar uma classificação de tecnologia assistiva, seguida de redefinições por categoria, destaca-se que a importância está no fato de organizar a utilização, a prescrição, estudo e pesquisa de recursos e serviços em tecnologia assistiva, além de oferecer ao mercado focos específicos de trabalho e especialização. A classificação foi escrita em 1998 por José Tonelli e Rita Bresch e foi atualizado por eles para corresponder aos avanços na área a que se destina. Ela tem uma afinidade didática e em cada tópico considera a existência de recursos e serviços, desenhado com base em outras classificações, utilizadas em bancos de dados de tecnologia assistiva e especialmente a partir da formação dos autores no programa de certificação em aplicação tecnologia assistiva. Recentemente, essa classificação foi utilizada pelo Ministério da Fazenda, do Ministério da Ciência, o da Tecnologia e Inovação e pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República na publicação da Portaria Interadministral número 362, de 24 de outubro de 2012, que trata sobre a linha de crédito subsidiado para aquisição de bens e serviços de tecnologia assistiva destinado às pessoas com deficiência sobre o rol dos bens e serviços. Muito bem, seguido dessa introdução, vamos agora estudar e detalhar as categorias de tecnologia assistiva. Iniciamos com a categoria de auxílio para a vida diária e vida prática. Ela trata dos materiais e produtos que favorecem um desempenho autônomo e independente em tarefas rotineiras ou facilitam o cuidado de pessoas em situação de dependência de auxílio nas atividades como se alimentar, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais. Conforme você observa no slide, são exemplos os talheres modificados, suporte para utensílios domésticos, roupas desenhadas. Também estão incluídos nessa categoria os equipamentos que promovem a independência das pessoas com deficiência visual na realização de tarefas como consultar o relógio, usar a calculadora, verificar a temperatura do corpo, identificar se as luzes estão acesas ou apagadas, cozinhar, identificar cores e peças do vestuário. Também destaca a verificação de pressão arterial, identificar chamadas telefônicas, etc. Em seguida, temos a categoria comunicação aumentativa e alternativa, destinada a atender pessoas sem fala ou escrita funcional, ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar, escrever ou compreender. Recursos como as pranchas de comunicação, construída com simbologia gráfica, letras ou palavras escritas, são utilizados pelos usuários da expressão para expressar suas questões, desejos, sentimentos e entendimentos. A alta tecnologia dos vocalizadores ou computadores com software específico e pranchas dinâmicas em computadores tipo tablets garantem grande eficiência em função da comunicação. Podemos citar como exemplo softwares como o BoardMake SDP, no equipamento EIMAX, Nelo Simples são selecionados pelo movimento ocular e a mensagem é ativada pelo piscar. Temos também como categoria os recursos de acessibilidade ao computador, que se refere ao conjunto de hardware e software especialmente idealizado para tornar o computador acessível a pessoas com privações sensoriais, que seriam visuais auditivas e também intelectuais e motoras. Nela inclui dispositivos de entrada, como mouse, teclados, acionadores diferenciados e dispositivos de saída, como som e mais informações táteis. São exemplos os dispositivos de entrada, os teclados modificados, os teclados virtuais com varreduras, mouse especiais e acionadores diversos.
Como dispositivo de saída, podemos citar softwares leitores de tela e softwares para ajuste de cores e tamanho das informações, que seria o efeito lupa. Também temos os softwares leitores de texto impresso, o OCR, e impressores de braille e linha de braille. Categorizamos também a categoria de sistemas de controle de ambiente, o qual, através de um controle remoto, as pessoas com limitações motoras podem ligar, desligar e ajustar aparelhos eletrônicos com a luz, como a luz, o som, televisores, ventiladores, e executar abertura e fechamento de portas e janelas, receber e fazer chamadas telefônicas, acionar sistemas de segurança, entre outros, localizados no seu quarto. O controle remoto pode ser acionado de forma direta ou indireta, e neste caso, um sistema de varredura é disparado e a seleção do aparelho, bem como a determinação de que seja ativado, se dará por acionadores. As casas inteligentes podem também se autoajustar às informações do ambiente, como temperatura, luz, hora do dia, presença de ou ausência de objetos de movimento, entre outros. Essas informações ativam uma programação de funções como apagar ou acender luzes, desligar fogo ou torneira, trancar ou abrir portas. No campo da tecnologia assistiva, a automação residencial visa a promoção de maior independência no lar e também a proteção, à educação e ao cuidado de pessoas idosas. Categorizamos também os projetos arquitetônicos para acessibilidade. Classificamos os projetos de edificação e urbanismo que garantem acesso, funcionabilidade e mobilidade a todas as pessoas, independente de sua condição física e sensorial. Adaptações estruturais e reformas na casa e ou ambientes de trabalho através de rampas, elevadores, adequações em banheiros, mobiliário, entre outros, que retiram ou reduzem as barreiras físicas. Temos também a categoria órteses e próteses. Nela, estudamos a questão de peças artificiais que substituem partes ausentes do corpo. Órteses são colocados juntos a um segmento corpo, garantindo-lhe um melhor posicionamento, estabilização e função. Elas são normalmente confeccionadas sob medidas e servem no auxílio de mobilidade de funções manuais, como por exemplo escrita, digitação, utilização de talheres, manejo de objetos, correção postural, entre outros. Temos também a categoria adequação postural. Ter uma postura estável e confortável é fundamental para que se consiga um bom desempenho funcional. Fica difícil a realização de qualquer tarefa quando se está inseguro com relação a possíveis quedas ou sentindo desconforto. O projeto de adequação postural diz respeito à seleção de recursos que garantem postura alinhadas, estáveis, confortáveis e com boa distribuição do peso corporal. Indivíduos que utilizam cadeira de rodas serão os grandes beneficiados da prescrição de sistemas especiais de assento e encosto que levam em consideração suas medidas. Quando utilizamos precocemente os recursos de adequação postural, eles auxiliam na prevenção de deformidades corporais. Temos também a categoria auxílios de mobilidade. A mobilidade pode ser auxiliada por bengalas, muletas, andadores, carrinhos, cadeira de rodas manuais ou elétricas, scooters e qualquer outro veículo, equipamento ou estratégia utilizada na melhoria da mobilidade pessoal. Na imagem, vemos as cadeiras de rodas motorizadas, equipamentos para cadeiras de rodas subirem e descerem escadas e carrinho de transporte infantil, cadeira de rodas de autopropulsão e o andador transfer. Temos também a categoria auxílios para ampliação, que ela tem uma função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em áudio ou informação tátil. São exemplos auxílios ópticos, lentes lupas e lupas eletrônicas. Os softwares ampliadores de tela também são exemplos, material gráfico com textura e relevos, mapas e gráficos táteis, softwares em celulares para identificação de texto informativo. Classificamos também os auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para traduzir os conteúdos de áudio em imagens, texto e língua de sinais. Auxílios que incluem vários equipamentos, infravermelho, aparelhos para surdez, sistema com alerta tátil visual,
celular com mensagem e chamadas por vibração. Também a presença de software que favorece a comunicação ao telefone celular, transformando em voz o texto digitado no celular. Temos também livros, textos e dicionários digitais em língua de sinais, sistemas de legendas, avatares, a libras e conforme observamos na imagem, são exemplos: aparelho auditivo, celular com mensagem escrita e chamada por vibração, aplicação que traduz em libras mensagem de texto e voz fotográfica. E temos a categoria da mobilidade em veículos, que se refere a acessórios que possibilitam a pessoa com deficiência física dirigir um automóvel. Facilitadores de embarque e desembarque, como elevadores para cadeiras de rodas, também são exemplos. Na imagem, temos adequações no automóvel para que seja possível uma pessoa dirigir somente com as mãos e o elevador para a cadeira de rodas. E por fim, a categoria de esporte e lazer, que são os recursos que favorecem a prática de esporte e participação em atividades de lazer. Nessa categoria, podemos citar como exemplos a cadeira de rodas de basquete, bola sonora, auxílio para segurar cartas e prótese para escalada no gelo. Encerramos nossa videoaula reforçando que a tecnologia assistiva deve ser entendida como recurso do usuário e não como recurso do profissional. Isso se justifica pelo fato de que ela serve à pessoa com deficiência que necessita desempenhar funções do cotidiano de forma independente. Por exemplo, a bengala é da pessoa cega ou daquela que precisa de um apoio para a locomoção. A cadeira de roda é de quem possui uma deficiência física ou este recurso chega aos lugares que necessita. Além de servir a quem precisa melhorar sua eficiência visual. Todos esses recursos promovem maior eficiência e autonomia nas várias atividades de interesse de seu usuário. Por princípio, o recurso de tecnologia assistiva acompanha naturalmente o usuário que o utilizará em diferentes espaços. Devemos diferenciar a tecnologia assistiva de outras tecnologias, como as aplicações na área médica e de reabilitação. No campo da saúde, a tecnologia visa facilitar e qualificar a atividade dos profissionais em procedimentos de avaliação e intervenção terapêutica. São equipamentos utilizados no diagnóstico de saúde, no tratamento de doenças ou na atividade específica de reabilitação, como melhorar a força muscular de um indivíduo, sua amplitude de movimentos ou equilíbrio. Esses equipamentos não são tecnologia assistiva, e sim tecnologia médica ou de reabilitação. A tecnologia educacional também é facilmente confundida com a tecnologia assistiva. Um aluno com deficiência física nos membros inferiores e que faz uso da cadeira de rodas utilizará o computador com o mesmo objetivo que seus colegas: pesquisar na web, construir texto, tabular informações, organizar suas apresentações. O computador é para esse aluno como para seus colegas, uma ferramenta tecnológica aplicada no contexto educacional. E neste caso, não se trata da tecnologia assistiva. Qualquer aluno, tendo ou não deficiência ao utilizar um software educacional, está se beneficiando da tecnologia para o aprendizado. Na escola, o professor propõe novas ferramentas tecnológicas, com o objetivo de diversificar e qualificar o acesso ativo dos alunos às informações e também proporcionar a eles múltiplas formas de organizarem, a expressarem e apresentarem os conhecimentos construídos. Sendo assim, nos perguntamos: quando, então, a tecnologia pode ser considerada assistiva no contexto educacional? Quando ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas, que limitam e impedem seu acesso às informações ou limitam e impedem o registro de expressão sobre os conhecimentos adquiridos por ele. Também quando favorece o acesso e participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos e quando possibilita a manipulação de objetos de estudos. Exemplificamos como tecnologia assistiva no contexto educacional os mouses diferenciados, teclados virtuais com varreduras e acionadores, softwares de comunicação alternativa, leitores de texto, textos sombreados, textos em braille, texto com símbolos, mobiliário acessível, recursos de mobilidade. No campo educacional, por vezes, pode haver uma distinção sutil entre tecnologia assistiva e tecnologia educacional. E quando surgir essa dúvida, sugiro que faça essas três perguntas. O recurso está sendo utilizado por um aluno que enfrenta alguma barreira em função de sua deficiência e este recurso ou estratégia
auxilia na superação dessa barreira? O recurso está apoiando o aluno na realização de uma tarefa e proporcionando a ele a participação autônoma no desafio educacional, visando sempre chegar ao objetivo educacional proposto? Sem este recurso, o aluno estaria em desvantagem ou excluído da participação? Após feitos esses questionamentos, encontradas respostas afirmativas para as 3 questões, eu ouso em chamar a ferramenta utilizada pelo aluno de tecnologia assistiva, mesmo quando ela também se refere à tecnologia educacional comum. Podemos afirmar, então, que a tecnologia educacional comum nem sempre será assistiva, mas também poderá exercer a função assistiva quando favorecer de forma significativa a participação do aluno com deficiência no desempenho de uma tarefa escolar proposta a ele. Dizemos que a tecnologia assistiva, quando percebemos que, retirando o apoio dado pelo recurso, o aluno fica com dificuldades de realizar a tarefa e dessa forma ficará excluído da participação. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de nossa videoaula e agora vou passar para vocês as orientações sobre nossa atividade aplicada. Para o desenvolvimento da atividade aplicada, peço que façam a leitura do artigo Tecnologias Assistivas para Indivíduos Surdos Cegos. Esse artigo estará postado na nossa sala. A proposta é que redigam uma resenha crítica com no mínimo de uma lauda e o máximo de 2. Lembre-se de que a resenha tem a função de resumir uma obra e também expor uma crítica. Nela você irá fazer uma avaliação sobre o artigo. Para a escrita da resenha, leve em consideração as seguintes orientações. Certifique-se de ter realizado uma boa leitura do material, busque desenvolver uma análise sobre o texto, busque elementos que possam construir para o debate e lembre das normas de digitação, usar a fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas e texto justificado. Considere na escrita do seu texto o modelo de documento que está postado em nossa sala. Um abraço a todos, tchau.